Olá, personas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly. E, meu Deus, eu nem acredito que eu finalmente tô aqui com o vídeo do final de La Casa de Papel. Da segunda parte, do segundo volume da parte 5 de La Casa de Papel. Ai, meu Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aí embaixo. Faltam menos de 1000 pessoas pra gente bater 100 mil inscritos, então vai me ajudar muito se você se inscrever. É de graça ajudar meu trabalho, deixar o seu like, mandar pros amigos, deixar o seu comentário. Eu agradeço de coração. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais também, fique muito à vontade. Você será muito bem-vindo. Bom, La Casa de Papel pra mim foi uma jornada muito especial. É uma série que eu me apeguei muito emocionalmente aos personagens e eu amei eles como se eles fossem parte de mim, assim. Vide a minha Tóquio, o meu Rio aqui. Eu sei que a série não tem o melhor roteiro do mundo, que ela não é um símbolo cult, inclusive, ela foi a série espanhola de maior sucesso, a produção espanhola de maior sucesso no mundo, mas o que a série representa pra mim vai além de algum furo de roteiro ou deles estarem fazendo coisas impossíveis dentro da trama. Eu me apeguei à história pela sua simbologia, por ela representar resistência e por ela falar para as pessoas acreditarem. A série é protagonizada por ladrões, mas a mensagem que ela quer passar é: não desista, nós somos a resistência. E é engraçado ver como essa série nos fez reavaliar nossos valores, então nossos valores relativamente distorcidos, porque a gente se viu torcendo por essa quadrilha como se eles fossem nossos amigos, da nossa família, sabe? E contra uma polícia que em diversas situações, diga-se de passagem, foi bem desgraçada e corrupta. A Netflix viu o potencial na série que era da Antena 3, que é um canal lá da Espanha, e resolveu expandir por mais 3 temporadas, em um novo assalto que é o do Banco Central. Então nos coube aceitar e esperar pra ver o que ia acontecer. Inclusive, tem aqui no canal uma playlist com vídeo de todas as partes da Casa de Papel, vídeos extras, vídeos que são super informativos pra vocês também, que acrescentam várias coisas bacanas, tá aqui nos cards a playlist com todos os vídeos de La Casa de Papel, tá? Inclusive da parte 1 da parte 5. Eu, particularmente, gosto muito do Alex Pina, que é o criador da série. Ele é um criador, um showrunner meio controverso, sabe? Tem muita gente que não gosta, tem gente que acha que só La Casa de Papel dele presta. Eu gosto de tudo que ele faz, inclusive eu sou muito apegada a um personagem de White Lines, que é uma série dele que só teve uma temporada. E eu não sei que magia é essa que ele faz, mas eu me apego aos personagens dele, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo que poucos showrunners conseguem. Não falo só de mim como eu, particularmente, mas poucos showrunners conseguem fazer tantos personagens carismáticos que as pessoas se apeguem. Dito isso, vocês sabem que a Tóquio é uma das minhas personagens favoritas da vida, Eu me identifico muito com ela, eu gosto muito dela. E que eu amo demais o Rio. Como eu já falei, eu tô aqui com a minha dupla. Então essa parte 2 aí da quinta temporada já abriu com um clima terrível, Porque a Tóquio tinha acabado de se despedir da gente. A gente tem ali uma cena bem triste ali com o Rio se despedindo dela e tudo mais. Eu tive, todo o tempo da volume 1 até o volume 2 pra digerir a morte da Tóquio. Então eu consegui sofrer menos nessa parte. Eu chorei de soluçar no volume 1, mas no volume 2 eu não chorei tanto assim, Eu me emocionei em alguns momentos, mas não foi um choro eslavado que nem no volume 1. Eu confesso que eu tenho uma teoria, minha, que eu particularmente acho que a Tóquio foi morta por terem tantas teorias de que ela ia ser a única sobrevivente. Talvez, se tanta gente não tivesse especulado isso, ela ainda estaria viva. O Alex Pina é o tipo de showrunner que pega aí as coisas que estão sendo especuladas pra fazer o contrário, Ela segue narrando a história e dessa vez nos traz uma reflexão logo de cara. Por nenhum metal matamos tanto quanto pelo que utilizamos para pedir as pessoas em casamento. É interessante pensar nessa questão histórica do ouro, do peso que ela tem, tantas mortes que ele causou, E o volume 2 teve seu desenvolvimento aí baseado na energia mais caótica possível. Eles estavam emocionalmente destruídos, Eles estavam vendo que o professor estava perdendo aí o rumo, perdendo as rédeas, e ainda por cima eles tinham acabado de perder a engrenagem mais forte e explosiva dentro do banco, que era a Tóquio. E o melhor de tudo foi a declaração do Tamayo, falando que eles tinham abatido a Tóquio como se ela não tivesse se explodido com a granada, mas tudo bem. Eu falei muito sobre as referências da morte da Tóquio, a relação dela com o professor e as ligações de toda essa questão aí com o filme Profissional nesse vídeo aqui, que tá aqui nos cards. Recomendo, é muito legal. Enfim, voltando. Quando a Netflix anunciou que teria aí, mais um assalto, que dividiria em 3 partes esse assalto ao Banco Central, eu já imaginei que viriam cenas como as que aconteceram nessa parte 5. Muitos momentos sobre o emocional dos personagens, relações interpessoais, surtos por eles estarem abalados. E era de se esperar, porque é impossível manter 26 episódios só numa adrenalina de ação o tempo inteiro ali no assalto e vambora, entendeu? Então, faz todo sentido a gente ter esse aprofundamento de personagem, a gente ter mais flashbacks e tudo mais. Mas pra mim isso tornou a temporada especial à sua maneira. Eu gostei muito de saber mais sobre o passado dos personagens, acredito que vocês também. Pra mim, quando o professor contou sobre
sobre o pai dele morrer, sobre ele ter visto o pai dele morrer, né, foi uma coisa extremamente tocante e muito importante pra compreensão do personagem. Também me fez compreender melhor essa ligação que ele sentia com a Tóquio, porque ele viu a pessoa que ele mais amava naquele momento da vida dele morrer, né, que era o pai dele. E a Tóquio viu o namorado dela, que era a pessoa que ela mais amava naquele momento da vida dela, morrer. Então, assim, também tem essa ligação aí da perda, de ter testemunhado uma perda. Quando anunciaram o spin-off aí do Berlim, né, que vai estrear só em 2023, eu acredito que vão aparecer aí alguns outros personagens que a gente já viu aí em La Casa de Papel. Claro que se, por exemplo, o professor aparecer, vai ser uma coisa bem mínima e tudo mais, mas acredito que vai rolar aí uma participação especial de alguns personagens que a gente já conhece. Mas quando isso foi anunciado, eu fiquei com medo daqueles flashbacks que a gente viu no volume 1 da parte 5 servirem apenas de alimento para a construção aí da série do Berlim. Mas, no fim das contas, a gente teve, na verdade, o maior plot twist, ou um dos maiores plot twists da série, por causa desses flashbacks. Porque o ouro foi roubado por ninguém mais, ninguém menos do que a Tatiana, ex-mulher do Berlim, e o filho do Berlim, Rafael, gente. Na hora que eles apareceram dentro daquele caminhão, eu levantei do sofá, dei um berro. Até porque a gente tava super achando que a Tatiana e o Rafael iam ajudar o professor com o plano. Na verdade, eles queriam ferrar o professor. Eu acho que o Alex Pina, ele lê as nossas teorias, ele fala como eu poderia fazer diferente disso, sabe? E eu confesso que eu admiro muito o Alex também por ele elaborar planos tão detalhados, assim, pro professor, né? Porque, querendo ou não, ele tem que escrever todas essas ideias, né? Todas essas mínimas explicações que precisa ser dado pro telespectador. Mas, enfim, voltando. Óbvio que o professor não imaginava que a polícia apareceria tão cedo lá no tanque que eles estavam, né? Porque realmente era muito mais provável que a polícia fosse seguir o fluxo aí da água, né? Indo pra baixo da correnteza, né? E foi isso que, de fato, a polícia fez, né? Só que a série fez uma montagem aí, né, na edição, que deu a impressão de que a polícia tinha chegado no tanque correto, né, que seria o último, que era lá embaixo. Mas, na verdade, eles estavam utilizando a pressão daquela bomba para empurrar a correnteza acima. Ou seja, eles estavam no tanque acima, né, do ponto onde a polícia achava que poderia ter ido o ouro, né? Na verdade, em vez de eles terem descido com o ouro, eles subiram com o ouro. Só que quem já sabia disso era a Tatiana. Então, eles foram direto para onde eles já sabiam que estaria ali a operação acontecendo. Então, é muito engraçado, porque logo de cara a gente achou que a polícia tinha descoberto, mas na real, não, tinha sido a Tatiana, e logo o professor percebeu, né, que tinha sido a Tatiana a pessoa que estava por trás disso. Eu fiquei muito chocada, eu amei esse plot twist, apesar de eu estar torcendo muito, obviamente, pro professor recuperar o ouro. Essa temporada teve momentos, assim, de tensão extrema, com a perseguição à Sierra e ao professor, gente, fiquei muito nervosa naquelas cenas. E eu achei interessante porque ela claramente não ficou do lado do professor por ter, assim, caído de amores por ele, por ter, assim, escolhido ficar do lado dele. Ela se viu obrigada a colaborar com ele para se salvar. Ela viu que realmente ela não tinha mais como, assim, tentar reverter o lado dela junto à polícia, sabe? Era ou ela ajudar no plano do professor e conseguir se salvar, ou ela ia presa pro resto da vida e não ia ficar com a filha dela. Então ela decidiu, né, se juntar ao professor, não necessariamente se juntar, mas assim, colaborar com ele, né, pra ela conseguir aí de repente ter uma vida depois de tudo. E tendo mais uma mente inteligente ao lado do professor, ele finalmente conseguiu trabalhar, né? Eu adorei ver a Sierra descobrindo onde estava o ouro, comandando essa parte e tudo mais. Mas aí fica uma dúvida que talvez a série do Berlim nos responda, que é o que é que tinha naquele bilhete que o professor pediu pra Sierra entregar pro Rafael? Será que era uma breve explicação do que precisaria ser feito com a parte dele do ouro, né? Que eles precisariam trocar ali, utilizar como moeda de troca pra salvar a quadrilha que o pai dele um dia considerou uma família? É meio estranho pensar o que poderia comover o Rafael, sendo que o Rafael ficou com a mulher do pai dele, né? E ainda teve a coragem de roubar o ouro do tio dele, né? Então, assim, eu acredito que não tenha sido nenhuma declaraçãozinha, assim, emocional, mas deve ter sido algo que fez ele pensar que o pai dele ia querer isso, né? Porque ele fala pra Tatiana que o pai dele ia querer isso. Então, por isso que eu acredito que o professor tenha colocado algo relacionado a que só isso poderia salvar quem um dia o Berlim chamou de família, né? Porque o Berlim fala em alguns momentos da série
que é principalmente quando ele recruta o Bogotá ali e tudo mais, que a quadrilha é uma família. Só que aí também vem uma dúvida que já tá há um tempo batendo na nossa cabeça, que teve uma cena da Sierra com o professor que ela fala pra ele que ele escondia coisas do irmão dele. Seria aquela nossa teoria de que o Rafael, na verdade, é filho do professor e não do Berlim real? Porque isso, de repente, se o Rafael souber, pode ser que o professor tenha escrito, né? Tipo, eu sou seu pai, não sei o que, alguma coisa assim. Não sei, né? Isso é uma teoria que a série do Berlim também vai nos explicar um pouco mais. Não sei se o Alex Pina esqueceu, de repente pode ser que ele tenha esquecido, que ele tenha colocado essa fala aí da Sierra, mas ela comentou que o professor escondia coisas do irmão. Então, assim, eu acho que pode ter a ver aí alguma coisa com o filho ou algo do tipo. Mas eu acredito que nesse bilhete aí dizia algo relacionado a realmente precisar do ouro pra conseguir sobreviver, né? Até porque ele entrega a parte dele. E a série também deixa no nosso imaginário o que vai ser feito com esse ouro, né? Provavelmente vai ser dividido entre a quadrilha, né? A Sierra também deve ter uma parte, até porque eles já conseguiram colocar aquele ouro falso dentro, né, do Banco Central, dando a entender de que tesouros de países são falsos, né? É uma coisa, um sentido muito figurado da coisa, não é algo que realmente vai ser utilizado, né? E a série também nos dá a entender que eles estão com metade da quantia, né? Eles não estão com a quantia completa, porque a Tatiana fala, tem certeza que você quer da sua parte, né? Ou seja, eu acredito que a Tatiana fique com metade, né? E o Rafael com a outra metade. De repente, no bilhete, o professor tenha pedido só a parte do Rafael e não a parte da Tatiana também. Isso tenha convencido ele. Mais uma vez a quadrilha venceu, a gente teve esse final quase doce, foi muito bonito, assim, até a fotografia, assim, dessas cenas finais eram bem quentes, assim, a gente tinha bastante luz do sol, que nos dá, assim, uma alegria, uma esperança e tudo mais. Obviamente eu senti falta da minha personagem favorita, que no fim das contas ela não precisava ter morrido, né, pro final que a série teve, mas enfim. A rota de fuga dos bandidos do banco pra mim foi, assim, a coisa mais óbvia da temporada, porque fingir que eles morreram realmente era o único caminho pra liberdade, né, se eles tivessem fugido de alguma forma, eles continuariam sendo procurados, e eu não acreditei nem por um minuto na morte deles, mas eu confesso que eu fiquei bem feliz quando o Rio abriu aquele zíper e saiu do saco. E pra população eles morreram como heróis, como símbolo da resistência, então, assim, teve um final lindo e simbólico pra eles. Às vezes eu me pergunto se tinha necessidade de ter esse assalto ao Banco Central na Casa de Papel, mas apesar de eu ter perdido a minha personagem favorita, eu não me arrependo de ter mergulhado mais na história desses personagens tão encantadores. Claro que tiveram alguns delírios de roteiro, né, como o Gandia saindo vivo depois de todo aquele tiroteio, como a Estocolmo Denver fazendo de motel um dos cofres lá do Banco Central. A gente teve várias falas artificiais pra gerar impacto e tudo mais. Mas, gente, é só colocar a situação que a série aborda. Os caras estão roubando todo o tesouro do país. Todo o ouro do Banco Central da Espanha. Entendeu? É um negócio utópico, sabe? Então, por que não exagerar nas falas? Lógico que o roteiro vai ter vários surtos. Mas como eu falei antes, pra mim esse aprofundamento dos personagens foi essencial. No fim, a Tóquio morreu com um arco heróico, né? E isso sempre vai ser lembrado. Fora que, nessas 3 temporadas aí, principalmente mais pro final, a gente viu fraquezas dos personagens mais cruéis, né? Que nos foram apresentados lá na parte 3, né? Nessa parte 5 a gente viu várias fraquezas, por exemplo, do Palermo, que serviu de apoio emocional pra vários companheiros dele. A própria Sierra, que mudou muito a sua própria personalidade depois de ter virado mãe, ela virou muito protetora e tudo mais. E eu gostei muito da dinâmica dela com o professor, que inclusive ela mesma disse, né, que era como se fosse um casamento por conveniência, né, porque ela precisava dele pra continuar viva e ele precisava dela também. Tudo bem que agora eu vou reassistir as 2 primeiras temporadas e vou fingir que terminou na 2ª temporada, não que eu tenha odiado, né, a parte 3, 4 e 5, mas é que assim, na minha cabeça eu quero que a Tóquio e o Rio estejam vivos e felizes e casados, entendeu? Então eu vou reassistir a parte 2, vou fingir que terminou na parte 2, entendeu? Na minha cabeça esses dois aqui estão casados, e é isso aí, entendeu? No fim das contas, a série fez um bom trabalho de explicar tudo, né, nos seus desdobramentos e tudo mais. Explicou o plano final onde Marcélia despistava a polícia, explicou como isso ia salvar a economia da Espanha e tudo mais. E é interessante, né, porque eles ainda fizeram uma brincadeira ali com quebra de país, com bolsa de valores e tal. Mas o que realmente ficou em aberto é o que estava escrito nesse bilhete e o que era a coisa que o professor escondia do Berlim. Pra mim, La Casa de Papel vai muito além de um roubo ou de uma revolução. Conta histórias de personagens com os quais as pessoas se identificam. E é por isso que essa série é tão amada por tanta gente. Cada um se vê de alguma forma em algum personagem. E é isso que a série quer trazer. Pessoas
normais que se reúnem para tentar realizar um feito inacreditável. La Casa de Papel é um marco mundial, é a primeira série de língua não inglesa a fazer um sucesso estrondoso no mundo inteiro. Foi a primeira série espanhola a ganhar um Emmy, quebrou recordes, foi incrível. Foi uma viagem maravilhosa que eu amei compartilhar com vocês. Eu sou muito grata por todo esse conteúdo da Casa de Papel que eu já fiz. Não vou parar por aqui, obviamente. A gente tem ainda a série de 2023 do Berlim, e vamos ver aí o que vai rolar. Eu confesso que eu queria muito spin-off da Toque do Rio. Se o Alex Pina quiser fazer uma outra série com a Ursula Corberó e com o Miguel Herrán, também aceito, sem problema nenhum. Mas, enfim, queria muito spin-off da Toque do Rio. E também a gente tem La Casa de Papel versão sul-coreana, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a La Casa de Papel sul-coreana, ela vai existir como se não tivesse acontecido os assaltos do Banco da Espanha, né? Como se fosse uma coisa inédita ali, que eles criaram como se fosse a primeira vez que tá tendo. Ou se esses assaltos de La Casa de Papel da Coreia, se eles vão acontecer baseados, né, nos assaltos da Espanha, né? Se vai ser logo noticiado quando começar a acontecer, na Espanha aconteceu tal coisa, agora vai acontecer aqui também. Então tô curiosa pra saber como que vai ser essa dinâmica aí da versão sul-coreana de La Casa de Papel. A gente sabe que a Coreia do Sul faz produções incríveis. Vamos ver se de repente eles vão trazer algum personagem aí da série original, caso a série se passe em um universo onde já aconteceram os roubos da Espanha, né? Enfim, tô curiosa. Contem embaixo o que vocês acharam desse final. Sei que a maioria das pessoas ficou feliz com o final, apesar das nossas perdas, né? Saudades da Toque e da Nairobi, que pra mim eram as duas melhores personagens da série, ao lado do professor. Mas, enfim, né? Na minha cabeça, a Toque e o Rio estão juntos, felizes, e é isso que importa. Um beijo pra vocês. Hasta luego.